Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Divino Espírito Santo de Deus. Aleluia. Neste vídeo, nós iremos falar sobre algo muito importante. Nos vídeos anteriores, nós falamos dos erros que Deus vai corrigir na vida do homem. O segundo vídeo sobre este assunto, nós falamos sobre que Deus chamou o homem para ser santo. E agora, nós queremos falar sobre que Deus precisa abrir os olhos dos homens, entende? Bom, logo que eu aceitei Jesus na vida, na igreja batista tradicional, né? Eu não tinha visões, eu não tinha revelação, eu não via coisas. Mas quando eu soube a respeito disso, através de um irmão, eu comecei a buscar essas coisas. Eu precisava entender esse assunto. Então eu busquei na palavra de Deus e vi que a palavra de Deus falava sobre esse assunto. Eu vi que Deus precisou, através de Eliseu, abrir os olhos do moço de Eliseu. Então eu falei assim, existem coisas espirituais que eu preciso enxergar. Todo crente precisa enxergar coisas espirituais. Aleluia! E assim começou a minha busca. E quanto mais eu buscava, mais eu via meus erros e mais me consagrava. Quanto mais eu buscava, mais tinha sede de buscar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Este assunto é muito importante, porque nesta hora eu sinto uma grande barreira espiritual da parte de Satanás. Enquanto eu estou fazendo este vídeo, eu estou sentindo, mas o sangue de Jesus tem poder. E eu clamo, Alamancho, Vassuriandeco, para a tua vida, a bênção de Deus, a libertação, Alaijo, Arabando, Vassai, Decai, Show, Vassábia, Dequiandekio, Vassiriandeco, Rabandaracalabandarai, Xerequedequei, Show, Vasséviandou, Vassubiandeco. Em nome de Jesus, recebe a bênção de Deus, que Deus abra os teus olhos para que você enxergue na dimensão espiritual. E nesta hora eu repreendo Satanás, eu te ordeno, Satanás, sai daqui agora, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei porque eu estou enfrentando uma batalha espiritual para falar sobre esse assunto, porque Deus me deu uma revelação sobre este assunto, os assuntos sérios de Deus com o homem. Aleluia. Deus está à procura de homens e mulheres que ele possa contar. Então, como eu estava falando, busquei Deus até que eu fosse batizado com o Espírito Santo. E isto se deu em 1986, no dia 11 de junho de 1986, fui batizado com o Espírito Santo, recebi o dom de profecia na igreja metodista Uerliana, uma igreja de um pastor muito conhecido que eu conheci na época. Aleluia! Ele falou assim, irmão Flávio, vamos ter o dia do Pentecoste. Aleluia! E eu falei, pastor, eu vou estar lá buscando, eu já estou buscando batismo com o Espírito Santo. E Deus já estava me visitando no meu quarto. E quando chegou lá foi aquela explosão de alegria, porque Deus me selou definitivamente com o batismo com o Espírito Santo. Então, neste tempo, eu já estava vendo coisas e eu não entendia. Aí você diz assim, o crente pode ter visões e não ser batizado com o Espírito Santo? Com certeza, sim. Não é? Sim. Não é? Cornélio não viu? Ele nem batizado com o Espírito Santo era, mas ele era temente a Deus, entende? Então ele teve visões, né? Ímpios também têm visões, mas as coisas irão ficar mais claras e mais sérias, aleluia, quando o crente recebe o batismo com o Espírito Santo, que é revestimento de poder para ele vencer a tentação, vencer os pecados.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus abrindo nossos olhos, isso significa que nós iremos compreender melhor as coisas de Deus. Entende? Ele vai fazer você compreender melhor as coisas dele. Ele tem muitas coisas para mostrar para nós. Então ele precisa abrir nossos olhos, porque essas coisas que ele precisa mostrar para mim está na dimensão espiritual. Você vai enxergar pelo Espírito. Aleluia! Então, se o teu espírito está cheio do Espírito Santo, se o teu espírito está renovado, você vai experimentar a vontade do Senhor. Não é isso que diz lá em Romanos 12? Aleluia! Então ele precisa abrir os nossos olhos, entende? O crente precisa pedir a Deus que abra os seus olhos, porque ele vai entender os caminhos do Senhor e os pensamentos do Senhor. Aleluia! Bom, este assunto é muito vasto, né? Mas eu quero ler aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Quem que fala aqui? Paulo. Paulo andou com Jesus nessa terra fisicamente? Não. Ele andou espiritualmente. E ele diz: o evangelho que nós pregamos, se algum outro evangelho é pregado além deste, diferente deste que nós pregamos, seja maldito. Considere esta pessoa maldita. Anátema significa maldito, entendeu? Anátema significa que você não vai prestar atenção neste evangelho que você está vendo que tem uma diferença daquilo que os apóstolos pregavam. Então eu te pergunto, de quem Paulo recebeu? Dos apóstolos, entende? O mesmo evangelho que o apóstolo Pedro, João, Tiago e os demais pregavam, era o mesmo que Paulo iria pregar. Só que havia uma diferença, iria ter uma diferença. Então, Deus precisou abrir os olhos de Paulo, abrir os olhos de Pedro, para que ele entendesse o evangelho da graça. Entende? Então nós vamos falar sobre esse assunto, quando Deus esclarece certas coisas para o homem, porque o judeu sabia que a salvação vinha dele, mas ele não sabia que iria se estender para outros povos. Fica ligadinho aí no nosso canal, dê o seu joinha aí, não esqueça, você sempre esquece. Ore por nós, para que nós cheguemos lá no final da nossa caminhada, porque eu sei que a minha caminhada é longa e ainda vem mais lutas por aí, mas nós vamos caminhando com Deus e Ele vai nos dar a vitória. Que Deus te abençoe.